Oi, pessoal, tudo bem? Resolvi vir aqui hoje para conversar com você sobre um assunto que eu tenho pensado muito aqui com os meus botões e essa é uma espécie de provocação sobre a pandemia. Belo Horizonte, agora segunda-feira, acabou de reabrir o comércio não essencial e muitas das pessoas que ficaram em casa em função desse fechamento do comércio passaram a entender então que está liberado, que a gente pode cestar, né? E a partir dessa liberação jurídica de se frequentar locais de comércio não essencial, haveria uma liberdade defendida pelo direito de se fazer essa escolha. Longe de mim entrar em alguma discussão aqui que limite a liberdade das pessoas. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o papel do direito no estabelecimento da moralidade e como que tanto a gente precisa de refletir a respeito de que nem sempre aquilo que podemos fazer juridicamente, o que é legal, realmente nos convém. A gente está numa sexta-feira, muitas pessoas estão animadas aí com o fim de semana, isso é muito bom. Mas estamos vivendo ainda, por mais que muitas pessoas neguem a situação, uma pandemia. E muito do que a gente percebe é que as pessoas têm vivido o estabelecimento de suas escolhas somente limitadas por aquilo que o direito determina. Então, ao invés da gente entrar numa discussão que é extremamente complexa sobre defesa de direitos, se nós devemos nos preocupar em restringir esse comércio não essencial em função da necessidade de proteger o direito à saúde, ou se nós devemos defender a abertura do comércio em função da necessidade também de se viabilizar o direito das pessoas com o seu trabalho sobreviverem, acho que a questão é muito mais ética e humana do que necessariamente jurídica. De certo que os nossos gestores públicos, como por exemplo o prefeito de Belo Horizonte, acabam muitas vezes tomando decisões que se impõem pela coercibilidade em função da dificuldade que as pessoas têm de tomar decisões, fazendo reflexões vinculadas à verdadeira necessidade e ao momento de saúde que vivemos. Eu até confesso para vocês que entendo que se houvesse essa capacidade de prudência, o que é a prudência? Prudência é aliar a razão com a experiência. Mas muitas pessoas agem de forma imprudente e pensam somente nas suas próprias vontades pessoais, sem refletir a respeito da situação, daquilo que realmente nos convém durante uma pandemia. A minha reflexão aqui é provocar vocês a pensar que talvez não seja necessário fechar comércio nenhum se as pessoas realmente tivessem prudência para cumprir as medidas de saúde necessárias, preocupando-se com as vidas alheias e não somente com suas vontades egoísticas. E, além disso, a necessidade de se pensar o que realmente convém diante das autorizações jurídicas que temos para fazer determinadas coisas. O que é certo é que na vida, não só numa situação de pandemia, são atribuídas a nós as possibilidades de fazermos escolhas. Em muitos momentos, precisamos entender que nem sempre aquilo que juridicamente nos é possível nos convém. Então, nesse momento de pandemia, nós podemos cestar, mas cestar com essa noção de humanidade, com essa noção de percepção das relações humanas e entendendo que as nossas escolhas não são pautadas somente pela obrigatoriedade imposta pelo direito. Boa sexta-feira para vocês. Espero que essa reflexão de alguma forma seja interessante para pensar sobre as questões. Situações complexas como essa que estamos vivendo não são simples de serem respondidas e defendidas, mas achei interessante vir aqui conversar com vocês sobre isso que eu penso rotineiramente, como que essa pandemia
não é somente uma crise de saúde física, mas que determina um diagnóstico muito mais complexo de uma dificuldade democrática de se chegar a consensos com a participação da população e que se entenda que viver no Estado democrático de direito não é simplesmente agrupar várias pessoas com orientações individualistas, egoísticas, para tomar suas decisões. Boa sexta-feira para vocês, um beijo no coração. Tchau, tchau.